chimarrão, que é a bebida típica do gaúcho, símbolo do nosso estado, representa a hospitalidade do nosso povo e é um costume que nos acompanha desde os primórdios da nossa história, lá da época dos índios, quando eles sorviam o mate em uma cuia de porongo com uma erva que denominavam caá, com uma bomba de taquara, chamada taquapim. Também temos a lenda da erva mate, que o Marcos vai contar pra gente. Diz a lenda da erva mate que um velho índio e sua filha moravam em uma aldeia com vários outros índios. E ele já não tinha mais suas forças, então não podia mais sair para caçar, pescar ou fazer alguma atividade do tipo. Então, um certo dia, o velho índio e sua filha receberam a visita de um viajante, que por eles foi muito bem tratado. No outro dia, antes de seguir viagem, o viajante confessou ser um enviado de Tupã e, para retribuir o bom trato, disse ao velho índio que ele poderia fazer qualquer pedido, fosse qual fosse. O velho índio, lembrando que sua filha, por amor a ele, não se casava, por mais que fosse bonita e disputada pelos índios da tribo, pediu algo que lhe devolvesse suas forças, para que sua filha pudesse se casar. Então, o viajante entregou ao índio ramos de uma planta e ensinou a preparar. O índio, então, começou a tomar a bebida e se tornou mais forte, valente e alegre. E todos os índios da tribo passaram a tomar essa bebida também. O viajante também transformou a filha do índio, que se chamava Iari, na deusa dos ervais, protetora da raça Guarani, e ela passou a se chamar Kaaiari. Esta é uma das lendas da erva mate mais conhecidas, e atualmente a árvore da erva mate é reconhecida como a árvore símbolo do Rio Grande do Sul. E agora demonstrarei como fazer o chimarrão. Primeiro, precisa dos avios do mate, que são eles: a cuia, que é um porongo. Depois, precisamos da bomba, que pode ser feito de vários tipos de metais, sendo eles o ouro, o alumínio ou a prata. Antigamente, a bomba era feita de taquara e ela se chamava taquapi. Hoje em dia, ela não é mais utilizada. É utilizada apenas pelos índios. Após, temos o recipiente para a água, que pode ser a chaleira. Ela também tinha 3 medidas: a pequena, a média ou pava, ela era chamada também de pava, e a grande. Também tivemos a cambona e a chicolateira. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, é mais utilizado a térmica, pois ela retém a água quente por mais tempo. A erva, antes dela ficar pronta para o consumo, ela é passada por 3 processos, que são eles: o sapeco, onde as folhas da erva mate passam rapidamente pelas labaredas de uma fogueira para que ela possa suar e desidratá-la. Depois é feito a secagem, que pode ser feita do método caseiro, que é o carijo, onde as folhas são secas pelo fogo direto de uma fogueira, ou pelo barbacoa, que elas são secas pelo calor indireto da fogueira. Elas ficam em um tipo de forno, onde as folhas ficam de um lado e o fogo do outro, secando com o calor indireto. E o último processo é o canchamento. O canchamento, como o seu próprio nome diz, é uma cancha onde as folhas são trituradas. Antigamente era feito com o manguá, que eram 2 pedaços de madeira ligados por um tento. As folhas ficavam em um tipo de cancha e eram batidas com o manguá. Depois chegou o pilão, onde as folhas ficavam dentro do pilão
e eram socadas com o soque. Hoje em dia é uma cancha mecanizada com os soques mecanizados também e vão batendo até o final da cancha e elas ficam prontas para o consumo. Então vamos começar o mate. Primeiro pega-se a cuia, a erva, coloca-se cerca de 2/3 da capacidade da cuia. Então, acomoda-se no lado esquerdo. Com o auxílio da bomba, arruma-se o topete ou barranco. Para não queimar a erva, precisa de uma água morna, ou seja, não está nem quente e nem fria, pois se colocar água fria e após colocar água quente, vai queimar da mesma forma. Então, coloca-se. Tapa-se o bico da bomba e acomoda na cuia. O primeiro mate é chamado mate cuspido, pois antigamente, quando os padres jesuítas aqui chegaram, eles não queriam que os índios tomassem o chimarrão, então disseram a eles que dentro do mate havia um demônio. E os índios ficaram preocupados e se dirigiram até o pajé da tribo. E ele sabiamente respondeu aos índios que, cuspindo o primeiro mate, o demônio iria embora e o mate poderia ser tomado normalmente. Ele também pode ser chamado mate dos pintos, pois quando ele é cuspido no terreiro ou no quintal, os pintos vêm comer os pedaços maiores da erva. O primeiro mate pode ser chamado também de mate do veneno, pois esse era utilizado também nas épocas de guerra como uma forma de envenenamento aos inimigos. Por isso, o primeiro mate é tomado sempre pelo cevador, para mostrar que dentro do seu mate não há nenhum veneno. Já na época das estâncias, o mate era utilizado pelas meninas como forma de linguagem, porque elas não podiam falar diretamente com os rapazes. Então, utilizavam através do chimarrão para conversar um pouquinho com eles. Por exemplo, o mate com mel significa quero casar contigo. Já o mate com canela, só penso em ti, porque a canela fica com o gostinho na boca. Já o mate com laranja significa vem buscar-me, pois quando descascamos uma laranja, a casca forma um caminho, que seria o que o rapaz percorreria para buscar a sua prenda. O mate se tornou tão intrínseco na vida dos gaúchos que passou a ser utilizado como forma de expressão. Por exemplo, estar cheio da erva significa estar cheio de dinheiro. Já falar aquele não tem cruz no mate significa não tem caráter. E falar aquela anda de carijo aceso significa que anda com vontade de namorar ou anda envolvida com algum rapaz. O hábito de matear pode se dar de 3 formas. A primeira é o mate solito, quando o mateador não precisa de mais nada além dele e os avios do mate para matear. O segundo é quando a pessoa precisa só dela e mais alguns amigos, pois não gosta de matear sozinho. O terceiro é quando este costume atinge o seu ápice, pois diferentes pessoas com raças, credos e ideais distintos se reúnem em uma roda de mate para conversar. E foi nestas rodas de mate que surgiu o costume das lendas, dos causos, das trovas, enriquecendo cada vez mais o nosso folclore. A nível de curiosidade, os países que mais consomem a erva mate são, em primeiro lugar, o Uruguai, após a Argentina, o Paraguai
a Síria e então o Brasil. Isso por território. Já se juntarmos só a região sul, composta pelo Paraná, pela Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul, nós temos um consumo igualado ao do Uruguai. É importante que seja preservado o hábito de matear e o chimarrão, porque em uma roda de mate, quando a cuia passa de mão em mão, em que a nossa tradição passa de uma geração a outra, unindo patrões e peões, prendas e prendinhas, todos juntos, irmanados em uma só família. Então, que nunca nos falte um bom mate. Muito obrigada!